A paz do Senhor, povo de Deus, bem-vindo aí ao nosso canal, Edificando Igrejas. Hoje nós vamos começar o nosso primeiro programa já falando de um assunto muito importante, né? Senhor, povo de Deus, estamos aí hoje, né, com o nosso programa Edificando Igreja, nosso primeiro programa, e nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós iremos falar sobre o pastoreio, pastorear a igreja, ou ser pastor. Nosso programa, nosso canal, ele tem o intuito de ajudar os irmãos a se encontrar, né? Muitas vezes Deus chama um irmão para uma grande obra. E muitas vezes a visão, ela acaba se prendendo, não tendo condições de você aplicar a sua visão por conta da visão de outra liderança. Aí muitas vezes até sobre a bênção da liderança que você tinha, você é abençoado para abrir um ministério em um local, determinado local, e você começa a pregar o evangelho, a igreja começa a crescer, porém muitas vezes o crescimento ele vem de uma forma que você não consegue se qualificar ou se capacitar para isso. E a gente, nesse canal, através desse canal, nós vamos tentar ajudar você, a você que é pastor, que pastoreia a sua igreja, a você que é líder também, departamento ou alguma coisa desse gênero, ou você até mesmo que é ovelha e não entende a sua colocação e como as coisas estão. Está em choques em relação aos pensamentos, às coisas que vêm ocorrendo, muitas vezes que você não compreende, algumas decisões que são tomadas e que você muitas vezes não consegue acompanhar com a presença de Deus. Então assim, nós iremos trabalhar muito acerca desses assuntos. E eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura dela, porque não adianta eu chegar para você e começar a falar, porque de mim nada é profetoso, nada. Porém, o que é profetoso vem da palavra de Deus. Então, me acompanhe comigo a leitura, que está em Mateus 7, versículo 15 a 23, né? Ele tem na verdade, né? É Mateus, isso mesmo, 7, 15 a 23. Ela tem por epígrafo, né? O texto tem um título, né? Chamado Cuidado com os Falsos Ensinadores. E diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, ou fora. Toda árvore que... E assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Logo em seguida o texto vai falar sobre a casa na rocha e a casa na areia, que é do versículo 24 ao versículo 29. Que basicamente ele vai ser uma continuidade do ensino que vai ser tratado nessa palavra. Entenda muito bem. Não é tudo que a gente ouve muito um dito popular que diz nem tudo que reluz é ouro, né? Existem até uns corinhos, um corinho que eu acho muito interessante, né? No cantor, se não me engano, André da Carvalho, que diz assim, né? É vergalhão pintado de amarelo. É um vergalhão enferrujado, mas que passaram uma tinta spray dourada e parece brilha que nem ouro. Mas na verdade é podre como ferro enferrujado. Mas assim, o que nós precisamos compreender
é que não é o fato de ser usado que significa que alguém é do Senhor. Ora, se você parar para analisar bem uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, quando, se não me engano, Paulo chega a um determinado local e passa uma mulher adivinha que dava lucro aos seus senhores, e chegando lá, a mulher começou a falar: estes aí são varões, são homens de Deus e tal. E no primeiro dia ele suportou, no segundo, no terceiro dia ele foi e pôs as suas mãos e expulsou um espírito maligno de adivinhação daquela mulher. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver o fato de que nem sempre tudo o que se é falado, Deus está falando, está falando em línguas, está rodando o ministério, está cortando o laço, significa que é do Senhor. Eu ouvi uma pregação nesse último mês em que me chamou bastante atenção, quando falava sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, em que falava sobre a questão de Nabucodonosor. Nabucodonosor não era judeu. Nabucodonosor não era servo do Senhor, do Deus Altíssimo. Porém, ele foi usado pelo Senhor para trazer o povo ao cativeiro para que eles lembrassem de Deus. Agora veja bem, ele não era de Deus, mas foi usado por Deus. A jumenta de Balaão, ela não era crente, ela não era judeia. Era uma jumenta, era um animal, mas foi usado por Deus para livrar o profeta, que estava em desobediência. Então assim, a gente tem que ter essa consciência de que por mais que a gente goste das pessoas, a pessoa prega bem, a pessoa canta bem, a pessoa tem muito sucesso. Mas o fato dela ter tudo isso não é o gabarito para significar que ela tenha condições de pastorear. Porque, meus irmãos, o fato de pastorear, ela não está ligada à questão de você estar prendendo as pessoas. Os dons que Deus te deu, ali quando a gente vai fazer, nós fazemos a leitura, que está em 1 Coríntios, quando Paulo vai destrinchar a questão dos ministérios, vai destrinchar as questões sobre a forma que você vai ser utilizado na obra, a capacitação que você vai ser trazida sobre a sua vida. Alguns vão ser chamados para administrar, outros vão ser chamados para cuidar de vidas. Mas nunca esqueçam, pastor sempre para ser pastor, você precisa cuidar de almas. Você precisa cuidar de ovelhas para ser pastor. Você quer um exemplo? Quando você vai analisar a passagem de Davi, o seu pai Jessé e os seus irmãos. Os seus irmãos eram homens fortes, que tinham aparência de guerreiros. Então eles foram para onde? Para os exércitos, para a guerra. O pai de Jessé, ele cuidava das questões ali próximas à sua casa, talvez uma lavoura, alguma coisa desse gênero. E Davi cuidava das ovelhas. Por quê? Não era somente uma questão das aparências. Era porque era um trabalho que muitas vezes é negligenciado, é largado a um segundo plano, porque em primeiro plano é o guerreiro. Tanto que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vai olhar e Jessé vai apresentar a Samuel os homens, o porte. Para ser rei tem que ser guerreiro, Porque Saul era um homem forte, um homem com aparência de guerreiro, então ele deveria ter condições realmente de ter uma pessoa que tenha o mesmo perfil que Saul. Porém, o grande problema que você vai analisar é que quando Deus chama, Deus vai colocar uma condição de que não é a aparência que importa, é o coração. Por isso que quando a gente fala sobre a questão de fama, sobre a questão de ser conhecido, ser um grande pregador da palavra, isso não está anelado à sua condição pastoral. Porque para ser pastor, irmãos, você tem que cuidar de almas. Para ser pastor, você tem que cuidar de ovelhas. Não adianta você ser pastor, ficar dentro da casa, do lado de Jessé, e enquanto o outro vai cuidar das ovelhas. Porque quem está cuidando das ovelhas verdadeiramente é o pastor. Mas o importante é que o pastor tem que cuidar de ovelha. Para ser pastor, tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que se entregar para abraçar a ovelha. Infelizmente, hoje tem se perdido muito esse significado, esse entendimento. E por isso eu digo para os irmãos, não é o fato de aparentar ser que é.
Não é esse fato. A música chata. Não é o fato. Então, vamos nos anelar essa questão. Esse aí é o primeiro ponto. Tanto que você vai ver a questão da aparência. Então, vamos vigiar que nem tudo que parece é. Mas, como eu falei no início, o importante é o testemunho. Pastor principalmente tem testemunho. Pastor, ele age como pastor. Pastor, ele vive como pastor. E é isso que é importante. Por quê, meus irmãos? Por que eu digo? Porque hoje esse é o primeiro tema do nosso conhecimento, do nosso estudo hoje. É porque, efetivamente, você, quando é o pastor, você tem que trabalhar para ser pastor. Mesmo que você tenha sido enganosamente levantado ao pastorado. Porque uma verdade que está descrita nas escrituras é que o episcopado é uma obra que se almeja. Quando alguém diz a você, vou descer o azeite sobre tua cabeça, você vai ser pastor, você tem que entender que você aceitou ser pastor. Então, não adianta depois falar e dizer a culpa é de quem derramou o azeite. Não, não existe isso. Você precisa entender que você aceitou, agora você corre atrás do prejuízo. E seja aquilo que você foi levantado. Porque a gente não pode entender e colocar que a obra de Deus ela tem uma linha reta e as coisas são do jeito que a gente acha que tem que ser. Nem por isso vou acreditar também que Deus escreve certo por linhas tortas, eu não creio nisso. Mas a palavra do Senhor, ela me diz que em muitos momentos o Senhor vai pegar as coisas fracas para confundir as fortes. Ele vai pegar as coisas loucas para confundir as sãs. E vai pegar as coisas imundas para confundir as limpas. Porque a obra não é minha, não é sua, ela é do Senhor. E nós temos que ter a mesma percepção quando a gente fala de Davi e das ovelhas. Ele não cuidava das suas ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Isso é o importante. Mas vamos voltar para a palavra. Vamos abrir agora nossas Bíblias no livro de Mateus, versículo 31 a 46, que vai ter por epígrafo o juízo final. Vamos lá. Aqui o meu já está bisurado, então tá mais fácil. Aí vamos fazer a leitura agora então. Se você puder, acompanhe, marque, tem um marcadorzinho para você ter uma palavra, para você saber, deixar destacado, para você depois fazer um estudo, analisar bem, confrontar as palavras que o irmão aqui, o pastor David, está falando, para você entender se realmente está lendo a palavra ou se não está. O juízo final. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E respondendo, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua direita, à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizeste,
não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, então eu quero chegar a uma conclusão com os queridos irmãos de que, quando a gente fala sobre a questão, eu falo a questão de pastorear, porque hoje existe uma força muito grande no meio dos homens para dizer que você precisa ser pastor, que você desejar isso, mas assim, a obra pastoral não é algo muito simples, não é algo fácil. Por quê? Porque você, além das potestades malignas que você vai confrontar, além das adversidades, das lutas que você vai passar durante o processo de preparação para você ficar na posição que Deus te quer, para Ele poder te usar como uma ferramenta de excelência na obra de Deus, além de tudo isso, você ainda tem as guerras contra a carne, que não são guerras suas, mas são guerras levantadas pelas outras pessoas. O grande questão é que, assim, hoje as pessoas, os pastores, muitos pastores hoje, eles infelizmente, eles não têm a capacidade de enxergar o tamanho que a obra de Deus almeja. Porque muitas vezes pessoas vão ser chamadas para estar ao meu lado, mas elas não estão para ficar ao meu lado. Elas terão projetos maiores do que estar ao meu lado. E nós temos que ter a consciência de que a obra de Deus é assim. Se a gente analisar as escrituras, Paulo vai falar uma coisa que é tremenda. Ele vai fazer uma frase que ele diz: que importa? O que importa é que o evangelho seja pregado a toda criatura. Por isso eu vou repetir uma frase que vocês vão me ouvir falar muito. Não busquei amontoar tesouros nesta terra, mas amontoar tesouros lá aonde a traça não pode comer, aonde o ladrão não pode roubar, aonde o tempo não pode consumir. Porque lá você realmente vai poder gozar desse tesouro. Porque esse tesouro aqui é passageiro. Lembre-se, nós não somos donos desse mundo, mas simplesmente peregrinos, e fomos passar por ele. E nós temos que passar de uma forma em que nós venhamos a levar uma multidão conosco. Porque se estamos aqui hoje ainda com esse tempo, há muitos dizendo que se atrasa, se demora a volta do nosso Senhor, eu quero relembrar a vocês que não é demorada, mas é uma oportunidade para que nós, cada vez mais sábios, entendedores de quem foi que nos tirou do mundo, não foi o homem, foi o Senhor Jesus, e glória a Deus por isso. Ele te tirou do monturo, ele tirou do meio do churume, ele tirou da imundícia e te colocou sobre a rocha eternal, aquela que o vento vai passar e não vai derrubar, aquela em que o mar vai bater e não vai tirar do lugar, ou a rocha de segurança, a casa de apoio aonde você não tem risco de perecer. Mas ele não te mantém de pé somente para você ficar de pé. Ele vem para que você arraste multidões, para que você vá, tenha coragem, audácia de renunciar ao mundo e ir seguindo em direção a Deus e pregar o evangelho dizendo: Jesus é bom. Jesus é bom. Não perdendo seu tempo em apontar os outros, mas apontar somente para o céu. Só isso é que você precisa. Aí você vai lembrar que quando o Senhor falava no teu coração, e toda vez que você vê uma alma se consertando, uma alma aceitando Jesus, purificando sua vida, aí você vai lembrar da frase: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Aí você vai dizer: mas Jesus que disse isso? Aí eu digo para vocês, Jesus disse também: os que virão farão obras maiores do que a que eu fiz aqui. Milagres maiores do que o que fiz aqui. Então tome posse da sua fé, tenha coragem, seja destemido e Deus abençoará o teu caminho. E assim eu me despeço de vós, irmãos, que o Senhor te encha do Espírito Santo. E se você sente em seu coração que você precisa ser pastoreado, busque. Eu digo para vocês, assim como no tempo de Elias, em que muitos se dobraram a Baal, o Senhor disse a Elias assim: ei, Elias, não é só você que está de pé não, porque ainda guardei 7.000 que não se dobraram nem beijaram a imagem de Baal, e me servem, e me seguem, e me desejam. E eu digo para você,
Você é um desses 7.000 ainda, que multiplica para 7 milhões. E a sua fé, o seu testemunho, a sua perseverança em buscar a face do Altíssimo vai fazer toda a diferença. Então, meus irmãos, esqueça o holofote e faça o que você foi chamado, é resgatar as almas que estão perdidas e elas estão precisando ser achadas. E você é o canal de bênção para essa geração. Aonde quer que você ouça essa mensagem, entenda que Deus ainda é Deus e Ele ainda se manifesta nessa terra. Eu disse aos meus irmãos amigos meus, e disse, olha, eu quero ver paralítico voltar a andar, eu quero ver cego enxergar, e eu quero, não importa se seja pela minha mão ou pela mão de alguém, mas eu quero ver o Senhor se manifestar nessa terra, porque Ele ainda está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E assim, meus irmãos, eu te desejo uma paz abençoada do Senhor. Fica com o Senhor na tua vida e a gente volta logo mais com mais um programa Edificando Igrejas. Graça e paz, meu querido. Shalom Adonai sobre tua vida, em nome de Jesus.